Onde começa a aurora e quem foram os primeiros homens? Essas duas perguntas complexas vão mover os protagonistas da duologia O Primeiro Dia e a Primeira Noite, escrita pelo Mark Levy, os livros que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Marc Levy é um escritor francês contemporâneo bastante famoso. Uma das suas obras mais conhecidas, com certeza, é E Se Fosse Verdade, que foi adaptado para os cinemas no filme com a Reese Witherspoon e o Mark Ruffalo, e que o filme talvez seja um pouquinho melhor do que o livro. Na França e em muitos países, ele é um escritor consagrado, apesar de no Brasil ser um pouco menos vendido. Essa duologia que eu trouxe para nós conversarmos hoje foi escrita em 2009 e, na minha opinião, de tudo que eu li dele até hoje, é o meu trabalho favorito do autor. Mas o que é que se trata essa história? Esse vai ser um vídeo que eu vou fazer um pouco diferente. Eu geralmente costumo dar muitos spoilers, mas nesse eu só vou falar sobre o contexto geral do livro, porque eu quero muito que vocês leiam e não fazer um resumo aqui contando as partes importantes. Não, eu só mesmo vou dar aquele gostinho inicial. Essa duologia vai contar a história de dois personagens que em primeiro momento nós não sabemos o que eles têm em comum. De um lado nós temos o Adrianus, ou Adrian, como ele é mais conhecido, que é um pesquisador, um astrofísico especializado em grandes estrelas. O Adrian é o nosso narrador principal, é ele que está nos contando em primeira pessoa essa história. E quando nós iniciamos o livro, ele está fazendo observações de estrelas no Chile, no deserto do Atacama. Por quê? Por ser o lugar mais seco do planeta, é o melhor local para admirar as estrelas, é o céu mais limpo. E ele já está fazendo essa pesquisa no Chile há alguns anos, 3 anos no começo da obra. E ele é extremamente apaixonado pelo trabalho dele. Ele começa o livro nos contando que, quando ele tinha 10 anos, apesar de ser tímido, ele perguntou na sala de aula onde começa a aurora. E indiretamente toda a trajetória profissional dele buscou responder essa pergunta. Quais foram os primeiros registros do universo? Essa é a busca acadêmica dele. O Adrian está no Chile representando a Comissão Europeia, fazendo seus estudos, até que ele passa mal. E esse passar mal dele obriga com que ele retorne à sua terra natal, Londres. E enquanto o Adrian está vivendo sua aventura chilena, nós somos apresentados à segunda protagonista desse livro, que é a Keila. A Keila está nas planícies da Etiópia participando de escavações e ela é quem busca responder à pergunta de onde vieram os nossos ancestrais. Ela acredita que nesse local da Etiópia ela vai encontrar registros dos primeiros seres humanos, conseguindo modificar a datação que se tinha do registro dos primeiros homens no planeta. O acampamento dela é praticamente contíguo a uma tribo local e ela está participando dessas escavações há bastante tempo até. E essa, obviamente, é a paixão dela. E quando ela começa a encontrar na região primeiros fragmentos mais antigos, acontece uma tempestade de areia que destrói completamente o acampamento e ela é obrigada a retornar para a França, tendo seu trabalho de pesquisa totalmente perdido. E esses dois protagonistas, que têm vidas acadêmicas diferentes, mas ambos são muito voltados para o trabalho, muito apaixonados por suas respectivas perguntas, se veem numa encruzilhada. Eles não têm recursos financeiros para continuar sua pesquisa, mas os dois querem responder aquela pergunta. E a alternativa possível para aquilo é a candidatura para uma bolsa, a bolsa da Fundação Loche. Essa bolsa apoia ideias inovadoras e os dois, cada um vai concorrer com a sua determinada linha de pesquisa. Os dois vão acabar se cruzando durante a apresentação para o programa de bolsas, e nessa apresentação o Adrian vai defender o lado dele de buscar a primeira aurora, enquanto a Keira vai defender o lado dela de buscar o primeiro homem. A Keira acaba sendo a pessoa que sai vencedora dessa disputa e recebe o prêmio deles de 2 milhões de libras esterlinas para continuar sua pesquisa, o que, em termos realísticos, até não é tanto, mas pensemos que esse livro foi em 2009 que foi publicado. Então, com a correção monetária até dá um valorzinho. Mas o tipo de pergunta que a Keira busca é extremamente trabalhosa. Ela quer dinheiro para pagar equipes para fazer escavações. Então, apesar da bolsa ser alta, ainda vai ser custoso pro lado dela. E durante esse evento, o Adrian ele fica encantado pela Keira, tanto que ele diz que não tem mais para onde ir. Quando ele vê a apresentação dela, ele é o primeiro a se apresentar, ele sente que é ela que vai levar aquilo, e ela realmente leva por um voto. Só que o que o Adrian não percebe em primeiro momento, e vai perceber pouco depois quando os dois interagem, é que eles já se conhecem. A Keira é o amor do passado do Adrian, a única pessoa que ele diz que ele foi realmente apaixonado, que ele realmente amou. E o relacionamento deles terminou por escolha dela no passado, e já se passaram 15 anos desde então. E logo quando eles se encontram, eles meio que reatam, têm uma recaída, e a partir daí a vida de ambos se cruza. A Keira, enquanto ela estava nas suas escavações, ela recebe de um menininho etíope um pingente, que ela sempre usa no colar. E esse pingente, ela tenta fazer a datação inicialmente,
E ele não consegue ser medido pelos instrumentos modernos, o que estima a idade dele numa idade superior a 150 milhões de anos. Ele é mais velho que isso. E a Keira leva esse pingente com muito cuidado. Só que nas interações dela com o Adrian, acaba que o pingente fica com ele. E nisso que o pingente fica com ele, é que ela acaba descobrindo de uma forma, digamos, acidental, que aquele pingente não é só um objeto muito antigo, como é um objeto muito mais fascinante do que isso. Ele guarda impresso nele registros de como era o céu, de como era a galáxia e as constelações, o que gera um grande questionamento de como um objeto tão antigo tem um registro tão preciso do céu que hoje em dia só é possível com telescópios muito avançados e muitas vezes não naquela exatidão. Esse é o ponto que a pesquisa dos dois se conecta, mas eles são envolvidos em uma trama muito maior. Uma trama que envolve organizações secretas, busca por poder e encobrir informações a um nível global. Eles começam a ser perseguidos por causa desse pingente, e a partir daí vai se desenvolvendo o restante do livro 1 e o livro 2 da duologia. É uma duologia maravilhosa, eu adoro. Tem muito aquele clima de filmes de aventura, sabe? Uma Lenda do Tesouro Perdido, uma coisa assim um pouco farofa, mas bem descrita. O Mark Levy ele tem uma escrita mais lenta, que trabalha com mais detalhes, então você se envolve bastante nesse livro. É uma duologia que eu não vejo pessoas recomendando. Eu comprei muito por acaso na época, porque estava na promoção no Submarino. E, assim, é fantástico. Inclusive, foi por causa desse livro que a minha primeira viagem para fora do Brasil foi pro meio do deserto do Atacama, que eu fui fazer observações de estrelas, que eu fiquei totalmente fascinado com o universo descrito. O Adrian, ele é a voz central, mas a Keira acaba sendo, ao longo do livro, o motor. Porque a pergunta do Adrian, de onde nasce a Aurora, ela se conecta muito com a pergunta da Keira. Mas é a pergunta da Keira, por ser naquele nosso universo tangível, por ser na Terra propriamente dita, que vai movimentá-los ao longo da trama, porque é algo que uma observação mais direta, uma pesquisa mais direta, consegue responder melhor por estar dentro do nosso universo sensível propriamente dito. É um livro que começa com sonhos, sonhos utópicos, que ao mesmo tempo não se mostram tão utópicos assim, e se conectam, mostrando como o nosso passado no céu e na terra meio que estaria juntos. O desfecho dele, não vou dizer que é o meu desfecho favorito, nem nada do gênero, mas é aquele tipo de livro que o progresso dele, o caminho até se chegar ao final é extremamente satisfatório. Uma coisa que eu gosto também é que ele traz uma vida acadêmica menos glamourizada e que eu acho que se assemelha muito mais com a realidade, que é essa busca por financiamentos, e muitas vezes você tem uma ideia muito fantástica, você tem uma ideia muito diferente, mas concretizá-la não depende só de você. Eu gosto também do fato de ser um romance com pessoas mais maduras. Os dois já passaram dos seus 30 anos, já têm suas carreiras, e na verdade o que eles encontram ali é um ponto de equilíbrio. Eles tiveram uma relação que não funcionou no passado, e ao mesmo tempo eles entendem que o momento presente não é um reflexo do momento passado. O passado trouxe a eles vivências, mas o que eles estão vivendo no presente é o presente em si. Existe romance, obviamente, no livro, mas eu não sinto que o romance é o elemento mais central. Eu acho que as indagações deles e o correr do livro, como eles vão investigando aquilo, os caminhos, as escolhas, isso é muito mais central. Mas os dois personagens também desenvolvem uma relação de muita parceria, de muita cumplicidade, e não necessariamente no final das contas eles encontram uma resposta totalmente satisfatória, por assim dizer, ou não da forma como eles esperavam. Porque a vida é isso, muitas vezes nós lançamos perguntas que nós achamos conhecer as respostas, e as respostas são muito mais profundas e diferentes do que o que nós supomos inicialmente. É uma duologia que, se eu fosse dar uma nota, ficaria entre 4 e 4,5 estrelas. Eu gosto mais do primeiro livro do que do segundo, mas vale a leitura dos dois, porque não tem como isoladamente ler. E eu acho que se você quiser conhecer o trabalho do Mark Levy, esse talvez seja o melhor livro. Apesar de, se fosse verdade, ter sido o livro mais famoso, por assim dizer, e esse livro ser muito menos conhecido, eu acho que ele funciona muito melhor na narrativa. Por isso fica a recomendação de hoje. Se você gosta de mistério, gosta de aventura e gosta de perguntas profundas dentro do livro. Eu gosto muito dessa dinâmica de personagens que têm um objetivo maior e estão em busca desse objetivo. Eu acho que esse livro é um ótimo exemplo disso. Mas então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!